obrigado, Camila, que está nos acompanhando aí no suporte do CARF. Bom dia a todos os conselheiros da primeira turma da segunda Câmara da segunda sessão de julgamento. Vamos dar início à nossa reunião de julgamento do dia 6, né, a reunião de julho, que inicia hoje, dia 6, e vai até o dia 10. O colegiado está completo, contando aqui com a presença do conselheiro Daniel, conselheiro Rodrigo, conselheiro Francisco Guarita, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Marcelo Risso e eu, Carlos Alberto, presidente da primeira turma. Ressalto inicialmente que a ata da reunião de julgamento de junho foi aprovada nos termos regimentais e com isso a gente já se habilita aí a começar o julgamento dos processos dessa manhã do dia 6. Vamos começar pelo processo número... Não temos nenhuma sustentação oral hoje, então nós vamos começar na sequência regular da pauta, começar pelo processo do contribuinte Calçados Chicarone Limitada. O mesmo contribuinte tem os processos de 1 a 5, itens 1 a 5 da nossa pauta, processos de minha relatoria. Esses processos, eles são processos bastante semelhantes, acho que a gente não teria necessidade de passar um por um. O primeiro processo trata de contribuição previdenciária da parte da empresa, mas temos processos relacionados a terceiro, processos relacionados à contribuição descontada e não recolhida, ou contribuição não descontada, e ainda auto de infração por descumprimento de obrigação acessória. Eu vou ler esse processo aqui, vou ler os destaques, eu fiz até um resumo em cada um deles, mas, enfim, o resumo está bem resumido, e eu acho que o tempo, por conta da nossa reunião de julgamento desse mês, ela se estendeu um pouco mais, eu acho que o tempo permite que a gente perca um pouquinho só mais de tempo, até porque isso aqui são 5 processos. Nesse caso, o processo trata de recurso voluntário em face de um acordo que analisou a impugnação apresentada pelo contribuinte contra a exigência do auto de infração que eu cito aqui. Os levantamentos estão apontados aí nesse quadro logo no início do meu relatório. O crédito tem origem em pagamento de prolabore a contribuintes individuais, remuneração a prestadores de serviço pessoa física, abonos escolares e empregados e valores... quer dizer, abonos escolares a empregados e valores à empresa prestadora de serviço. Então, o fisco descreve que alguns valores foram lançados pelo sujeito passivo em GFIP durante a ação fiscal. O contribuinte apresentou uma declaração retificadora no curso do procedimento fiscal e as informações, naturalmente, não foram consideradas pela fiscalização, não teve efeito para fins de exonerar o contribuinte de eventual imputação de penalidade. As contas do diário, a própria fiscalização aponta as contas do diário onde foram extraídos os fatos geradores que deram origem ao lançamento. O contribuinte apresenta a impugnação, afirma que não ocorreram os fatos suscitados pelo fisco e recolheu tudo que seria relativo a terceiros. Ele diz que as planilhas elaboradas pela fiscalização não especificaram os pagamentos realizados, indaga por que a sua retificação não foi considerada e afirma que não foram considerados os pagamentos realizados e que a cobrança da multa é abusiva. A Delegacia de Julgamento em intenção, ela concluiu que o contribuinte não contesta de forma específica os valores devidos, apenas afirma não ter descumprido obrigação alguma. Quanto aos recolhimentos efetuados em GFIP, ela informa que foram aproveitados no julgamento do processo número tal, e o contribuinte ainda assim ele apresentou um recurso voluntário em que reitera as mesmas alegações expressas na impugnação, as quais serão tratadas no voto a seguir. Fala sobre a ausência, já no curso do voto, já no curso do recurso voluntário, o contribuinte trata de ausência de fundamentação de fato e de direito para a lavatura do auto de infração,
afirma que inexistem fundamentos para exigência fiscal, pois não ocorreram os fatos suscitados no auto de infração, ressaltando que recolheu tudo que era devido. Alega que os pagamentos e as informações prestadas estão de acordo com os valores pagos aos beneficiários, tudo discriminado na folha de pagamento, e que as planilhas apresentadas no auto de infração não especificam e não consideram o pagamento realizado. Questiona o motivo de não ter sido discriminado e juntado à retificação efetuada e sustenta que a multa é abusiva. E faz algumas considerações, algumas ponderações sobre a criação por meio de auto de infração em questão de uma espécie de tribunal de exceção, apontando ainda excetos da Constituição Federal para afirmar que a ação fiscal estaria ferindo primados da livre iniciativa. Então, assim, sintetizadas aqui as razões da defesa, eu trago aqui alguns trechos do relatório fiscal, e esses trechos eu não vou repeti-los aqui, mas é para apontar exatamente que a fiscalização demonstrou de forma bastante adequada o motivo que estava efetuando o lançamento. Em alguns casos, apontando, inclusive, folhas de documentos em que ela se baseou para levantar os valores. Ok? E aí eu dou sequência aqui no meu voto, apontando que o relatório fiscal é claro ao indicar o que foi lançado, o motivo da autuação e ainda, a partir de elementos que identificou as infrações consideradas, a partir de que elementos identificou as infrações consideradas cometidas pelo contribuinte fiscalizado, juntando estes nos autos e apontando em que folhas se encontravam. A título de exemplo, apenas por uma questão de clareza com o recorrente, podemos utilizar o levantamento HE, que trata de horas extras identificadas na folha de pagamento e não declaradas em GFIP. Nesse caso, bastaria o contribuinte cotejar as informações de sua folha de pagamento com o que formou em GFIP e, se constatasse que as acusações fiscais não eram pertinentes, deveria juntar elementos que pudessem evidenciar a correção dos valores informados em GFIP, ou seja, todos os valores registrados em folha de pagamento a título de horas extras foram efetivamente oferecidos à tributação. Era isso que caberia ao contribuinte. Não obstante que se vê nos autos e como bem pontuou a decisão recorrida, uma sequência de alegações genéricas não aproveitam efetivamente a defesa, a quem caberia apresentar os elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do fisco que constitui o tributário. As afirmações parecem desconectadas entre si, buscando em outros lançamentos razões para robustecer sua tese genérica de que nada do que foi constatado no curso do procedimento fiscal de fato existiu. No relatório de documentos apresentados, juntado aos autos de folhas tais, podem ser identificados os recolhimentos aproveitados no lançamento para deduzir o valor do tributo apurado pela fiscalização. Contudo, nem isso serviu para que a defesa pudesse verificar se os recolhimentos que fez foram devidamente aproveitados. Mesmo a decisão recorrida afirmando que as GPS apresentadas já teriam sido aproveitadas, não foi suficiente para a defesa fazer esse simples cotejo, para o que precisaria, pelo menos, separar as rubricas dos recolhimentos para compará-las ao que foi aproveitado nos autos de infração de mesma natureza. Naturalmente, se fosse o caso, deveria apontar expressamente que a GPS tal não foi aproveitada. Este raciocínio segue constituído a partir do levantamento HE, o mesmo para os demais lançamentos. E aqui eu ponho exatamente o trecho aqui do decreto 70235, em que é o lastro para desconsiderar a informação prestada em GFIP retificador após o início do procedimento fiscal. Já em relação à questão da sobrecarga tributária, livre iniciativa e tribunal de exceção, e mesmo a questão da multa considerada pelo contribuinte como injusta e excessiva, os argumentos expressos não têm o menor fundamento. O lançamento fiscal está em perfeita harmonia com a legislação que rege a matéria, foi elaborado por agente competente, sem preterição do direito de defesa, e busca, a partir da penalização de infrações à legislação tributária, além de prover recursos aos cofres públicos, igualar a carga tributária de forma mais justa, tudo para evitar a concorrência desleal e, de fato, garantir a livre iniciativa para toda a sociedade. Então, nesses termos, eu concluo meu voto negando o provimento ao recurso voluntário, senhores. A gente tem ainda, dos 5 processos de contribuinte, todos trazem esse mesmo conteúdo, com exceção de 2 outros processos, que esses processos, eles acrescentam um pequeno detalhe. Um contribuinte alega que teria havido bis em idem no lançamento, e o outro que ele trata de... alega ilegalidade na exigência da multa por cálculo genérico, uma multa por descumprimento de obrigação acessória. E
enfim, eu até coloquei aqui, eu não sei se os senhores baixaram a versão mais atual, mas nessa versão mais atual, que eu gravei agora há pouco aí na pasta T, eu só transcrevi dos itens 3, quer dizer, dos itens 2 e dos processos, né, votos para os itens 2 e votos para o item 5, esse eu só trouxe para cá para facilitar, mas se os senhores quiserem, são essas conclusões sobre esses dois argumentos um pouquinho diferentes que são que foram tratados nesse processo, estão lá nos votos dos itens 2 e item 5. Então eu vou me antecipar já tratando dessa questão do bis in idem, que eu vi como uma preliminar lá no processo 2, em que o contribuinte sustenta que a mesma matéria do presente lançamento motivou os autos de infrações tais e tais, ele cita aqui, enumera o que comprovaria a alegação veiculada na impugnação de bis in idem, pontua que a matéria relativa ao abono escolar já consta em diversos outros autos. E aí eu ponho aqui, olha, o quadro abaixo está disponível no relatório, eu transcrevo um quadro abaixo aqui com todos os levantamentos. E continuo, como se vê, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, não há dupla incidência sobre mesmo fatos geradores. O que há são lançamentos de exigência lastreadas em fatos distintos, segregados em levantamentos também distintos, embora devidamente cientificados embora devidamente cientificada a conclusão da DRJ, a defesa limitou-se a reproduzir a alegação da impugnação sem observar que o determinado DEBCAD aqui trata, por exemplo, de descumprimento de obrigação acessória, o outro DEBCAD trata de da falha de não ter sido declarada, não ter sido incluída em GFIP todas as remunerações e tal. Então, a questão é que, às vezes, o contribuinte observa, por exemplo, abono escolar, então ele acha que tudo foi tratado como abono escolar, mas não é. Uma questão é porque ele não declarou o abono escolar na GFIP. Outra questão é porque ele não incluiu na base de cálculo do lançamento da contribuição previdenciária por ele calculada. Outra questão é que ele não recolheu o terceiro sobre o mesmo valor. Então, ele acaba aparecendo o abono escolar, por exemplo, em vários levantamentos, mas os motivos são diferentes. E com relação... Isso foi a questão. E uma outra questão é que ele trata da multa. Ele fala que a multa, isso já no item 5, ele alega que a multa, a ilegalidade da exigência no cálculo da multa, por se ter se dado de forma genérica. E eu coloco que não. A fundamentação legal para exigência em tela e o seu cálculo alegadamente genérico, né, que o contribuinte alega que foi genérico, estão expressamente indicados no relatório nos termos que eu cito também no voto lá do processo número 5, em que o fiscal colocou expressamente que aplica-se a multa prevista no 283, inciso 2 e tal, e aí ele coloca inclusive valores, né? Trata lá do próprio decreto da Previdência Social. Então, nesse sentido, senhores, o meu voto é por negar provimento a todos os 5 primeiros processos da nossa pauta, processo do contribuinte Calçado Chicarone. Senhores, considerações, por favor, fique à vontade. Presidente, acho que ficou bem claro em ambos os votos. Tá? Tudo bem, presidente. Estava dando uma olhadinha também até no próprio relatório fiscal, tudo não tem. É um lançamento comum, como a gente está acostumado a ver, né? Não vi nenhum tipo de confusão ou qualquer coisa que pudesse causar cessamento de direito de defesa. Está tudo bem explicado mesmo. Ok, senhores, então passemos aos votos. Como vota o conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo? Acompanho também, presidente. Francisco Larita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Conselheira Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. E conselheiro Marcelo? Acompanho.
Ok, senhores, então o resultado para os processos 1 a 5 acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, processos do conselheiro Marcelo Risso, processo da JSL Editora de Publicações Periódicas Limitada. Os processos são dos itens 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da pauta. Conselheiro Marcelo Risso, por favor, fique à vontade para dar início pelo processo que o senhor entender mais adequado. O senhor prefere começar por qual? Pelo item 6, é a parte patronal. Esse resultado se aplica do 6 ao 9, tá? O 10 e o 12, eles são relacionados às multas, tá? É muito parecido com o que nós julgamos anteriormente, agora pelo presidente. Vou começar o relatório. Trata-se de auto de infração, de obrigação principal, lavrado pela fiscalização contra a JSL, montante R$ 773 mil, consolidado em 2008. Presente auto de infração teve como finalidade apurar e constituir as contribuições da empresa arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal, destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas a assegurados a seu serviço, empregados ou contribuintes individuais, no período de 1/4 a 12 de 2004. Em síntese, aí, o contribuinte arguiu os seguintes temas em sua defesa: nulidade do auto, falta de prazo para apresentação de documentos, ofensa ao princípio da verdade material, da nulidade do auto, vícios formais, nulidade da multa, erro na aplicação da multa e necessidade de redução da multa e inexigibilidade da multa aplicada e princípio da proporcionalidade. A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ. Houve interposição de recurso voluntário. Estou conhecendo do recurso. Aqui eu aplico, em vista das alegações serem as mesmas que a defesa no recurso, não havendo nenhuma modificação, e pela análise do acórdão recorrido, entendo em propor sua manutenção, de acordo com o 57 do regimento interno, e passo a ler. A defesa sustenta a nulidade do lançamento em razão do TIF, número 2, ter fixado prazo de 3 dias para a apresentação de todas as GFIPs e guias de recolhimento do FGTS relativos ao período de 1 de 2004 a 12 de 2004. A análise do TIF, número 2, folhas tais, cientificado em 12 de 2008, não corrobora a percepção do impugnante. Primeiro, não houve determinação para a apresentação de GPS. Segundo, o prazo de 3 dias úteis foi fixado para o contribuinte esclarecer o motivo de nem todos os empregados constantes da folha de pagamento integrarem as GFIPs apresentadas. Terceiro, fixou-se prazo até o dia 24 de 12 de 2008 para o contribuinte apresentar GFIPs, saneando eventual falha decorrente da não declaração de segurados empregados, ou seja, para a transmissão pela internet de arquivo CFIP, por meio da conectividade social. Em resposta, o contribuinte protocolou a petição de folhas tais, reconhecendo o cabimento da retificação das GFIPs e informando que a falta foi ocasionada pela entrega de GFIPs substitutivas incompletas. A solicitação de esclarecimentos não se confunde aí, no caso, com solicitação de informações e documentos. Instar o contribuinte a apresentar justificativas para o esclarecimento de uma situação já constatada, em caso a discrepância detectada entre as folhas de pagamento e as GFIPs, constitui-se mera liberalidade da fiscalização, eis que a situação já justificaria o imediato lançamento. No caso concreto, por meio da petição de folhas tais, o contribuinte prestou tempestivamente o esclarecimento, solicitado ao reconhecer a discrepância detectada pela fiscalização e ao afirmar que, pela complexidade e quantidade das informações a serem retificadas, haveria necessidade de prorrogação do prazo para a apresentação de novas GFIPs. Neste ponto, devemos ressaltar
que a fixação de prazo para a transmissão de nova GFIP encontra fundamento jurídico no inciso 2, parágrafo 2º, artigo 32A da Lei de Custeio, e não se confundindo aí com o prazo previsto no artigo 19 da Lei 3.470, de 58. Portanto, não prospera preliminar, inexistindo qualquer ofensa aos princípios invocados na defesa. O impugnante sustenta a nulidade em razão da inobservância de requisitos formais. Contudo, não prosperam as alegações, como a seguir será demonstrado. A lavratura observou o disposto no artigo 10(6) do decreto do PAF, ou seja, o auto de infração foi lavrado por autoridade competente, constando a assinatura do autuante, a indicação do cargo de auditor e o número de matrícula. O relatório fiscal, folhas tais, revela a narrativa clara e precisa dos pressupostos de fato do lançamento, com a indicação da fonte documental em poder do contribuinte, e além disso, a fiscalização carregou aos autos principais cópias autenticadas de resumos das folhas de pagamento e de lançamentos contábeis, folhas tais, que subsidiaram o lançamento. Não houve aferição indireta. Como ressaltado no relatório fiscal, a base de cálculo foi apurada a partir da folha de pagamento e ou contabilidade da autuada. Logo, o auditor fiscal não agiu fora de suas atribuições, inteligência extraída do artigo 6, inciso 1, alíneas A e E da Lei 10.593 de 2002. O enquadramento legal foi exaustivamente exposto no relatório FLD. O relatório fiscal se reporta ao anexo FLD, inclusive explicando o conteúdo do referido anexo. O FLD é claro e preciso, mesmo diante do número de dispositivos legais que regulam as contribuições no decorrer do tempo. Os fundamentos legais são expostos minuciosamente de acordo com a legislação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, por ordem cronológica, indicando-se, em princípio, os fundamentos legais do débito, ou seja, informou-se os fundamentos legais das contribuições constituídas. Além disso, ao explicitar a legislação referente aos acréscimos legais, o FLD apresenta explicação detalhada da forma de cálculo da multa e dos juros. Aplicou-se a penalidade vigente ao tempo dos fatos geradores, sendo em princípio mais benéfica do que a prevista no 35A da Lei 8.212, na redação da Lei 11.941 de 2009. Portanto, a fundamentação legal constante do FLD corresponde à multa calculada. Nesse contexto, o erro na indicação de enquadramento legal dos juros não acarreta o cesseamento do direito de defesa, eis que houve a descrição precisa dos cálculos adotados, possibilitando seu exercício do direito de defesa. Aí ele indica algumas emendas do CARF. Constata-se, portanto, que foram cumpridos todos os requisitos essenciais à formalização da autuação, tal como traçados no artigo 10(4) do decreto do PAF, existindo ofensa aos princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé. Por outro lado, não se vislumbra omissão ou obscuridade capaz de impossibilitar o contraditório e a ampla defesa, no todo ou em parte, tendo o impugnante exercido em plenitude o seu direito de defesa, contestando de uma forma abrangente e extensa, tanto nos aspectos formais como materiais do lançamento. A multa de mora lançada depende da intenção de fraudar o fisco. A alegação de que as declarações encontravam-se na empresa não corresponde à realidade, eis que a própria impugnante, na petição de folhas tais, reconheceu que as GFIPs estavam incorretas, sendo necessária a elaboração e transmissão de novas GFIPs. Os pagamentos efetuados pelo contribuinte foram considerados conforme narrado no relatório fiscal, não tendo impugnante apresentado qualquer indício em sentido contrário. A leitura dos autos revela que as alegações referentes ao suposto agravamento de multa em razão de suposto não fornecimento de extratos bancários, desconformidade entre declarações e movimentação financeira não guardam qualquer relação de pertinência com o presente lançamento, não houve agravamento da multa em razão desses fatos, até mesmo porque a fiscalização em momento algum os mencionou. A multa de mora foi aplicada nos termos da legislação de regência do fato gerador. Note-se que, salvo o melhor juízo, por competência, a multa de mora, somada à multa por infração ao artigo 32(4), parágrafo 5º da Lei de Custeio, aí no caso deve se limitar ao valor da multa instituída pelo artigo 35A da mesma lei, na redação da 11.941, por força do 106.2, a linha C do CTN. Contudo, como a multa de mora prevista na redação anterior do artigo 35 da Lei
de custeio vincula-se ao momento do pagamento e a multa de ofício do 44, da 9.430, aplicável aí por força do 35A, sofre reduções conforme o momento da quitação. A perquisição sobre a eventual aplicação da nova lei ao fato pretérito, nos termos do 106.2c do CTN, depende do momento eleito pelo contribuinte para o pagamento, não sendo juridicamente possível se efetuar tal comparação no presente momento. Destarte, aplicada a multa nos termos da legislação de regência, não prospera as alegações de desrespeito aos princípios constitucionais do não confisco, da boa-fé, da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que há a presunção de constitucional e legalidade aqui da legislação, não cabendo à autoridade administrativa descumprir a norma legal sobre o fundamento de ofensa a princípios constitucionais. Nos termos do artigo 16, decreto 72/5, considera-se não formulado pedido de perícia por não atender os requisitos previstos no artigo 16 aqui do decreto. O requerimento genérico de produção de provas é indeferido em razão da preclusão e do evidente intuito protelatório do pedido. Se a impugnante dispunha de provas documentais em sua sede, deveria tê-las apresentado com a defesa, eis que a prova documental deve instruir da impugnação, precluindo o direito aí da impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo aí hipóteses restritas aí do próprio decreto. Aí eu concluo pelo não provimento do recurso. Esse resultado se aplica aos itens 6 até o 9 dos processos. Ok, conselheiro Marcelo, obrigado. Senhores, considerações? Não apresentar. Foi só matéria de direito, mais, né, nada de fato, aquela questão de constitucionalidade, enfim. Mérito efetivo não se discute, né? Se discute. Ok. Senhores, então, o processo do contribuinte JSL, itens 6, 7, 8, 9, 10 e 11, é isso, conselheiro Marcelo? Até o 11? Até o 9, presidente. Até o 9, né? Então, processo, itens... São multas, daí eu começo pelo 10. Perfeito. Como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo? Acompanho, presidente. Marita? Eu acompanho, presidente. Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo e Carlos. Carlos também acompanha relator. Senhores, então os processos 6 a 9, ele fica com o seguinte resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo, então, 10, conselheiro Marcelo, por favor, fique à vontade. Esses 3 casos são aplicações de multas por obrigações acessórias, tá? Assim, os mesmos fundamentos colocados na defesa dos itens 6 a 9, praticamente, são indicados aqui. Mas esse caso, do item 10 ao 12, eu também indico, tá? Lendo esse voto aqui, aplica-se aos demais, ok? Trata-se o presente processo de impugnação apresentado em face do auto de infração, obrigação acessória, cadastrado com PROT, lavrado em 2008, contra a empresa JSL, por infringência ao artigo 32.3 da Lei 8.212, conforme especificado no relatório fiscal. Em decorrência da infração, foi aplicada a multa agravada, conforme relatório fiscal da aplicação da multa. Em síntese, o contribuinte arguiu os seguintes temas em sua defesa: nulidade do auto, falta de prazo para apresentação de documentos, ofensa ao princípio da verdade material, nulidade da multa, duplicidade, inconstitucionalidade, estabelecer a multa por decreto, regulamento,
e necessária redução da multa e sua inexigibilidade e por conta do princípio da proporcionalidade. A impugnação foi julgada improcedente, houve recurso voluntário, estou conhecendo do recurso. Da mesma forma que os anteriores, estou aplicando o artigo 57, não houve mudanças nenhuma mudança aqui em relação aos argumentos, né, não foram atacados, nenhum tipo da decisão de primeira instância não foi atacado, estou aplicando 57 no regimento. Aí, indo ao voto, inicialmente ressalta-se que o impugnante não nega a caracterização da falta imputada, restando incontrovérsia a ofensa à obrigação acessória, esculpida no artigo 32.3 da Lei de Custeio. Por meio do TIF, o autuado foi intimado a apresentar a contabilidade e as folhas de pagamento em meio digital no prazo de 5 dias. Durante o procedimento fiscal, a contabilidade e as folhas de pagamento foram exibidas apenas em meio papel, não apresentadas a contabilidade e da folha de pagamento em meio digital. Efetuou-se o presente lançamento. De plano, afastam-se os argumentos evidenciados, o item 2A, impertinentes ao caso em tela. O descumprimento da obrigação acessória, prevista no inciso 3 do artigo 32 da Lei de Custeio, sejou essa lavratura, foi por conta do descumprimento da obrigação acessória. Aí, tratando da questão da duplicidade, ele explica que o auto de infração final 7260 foi lavrada pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32.1, que são os outros autos de infrações aí, os outros recursos. Portanto, o presente lançamento deu os lançamentos constantes nos autos de infração 742, final 7243, que foi por o descumprimento da obrigação acessória no inciso 2, o 32 da Lei de Custeio, e o anterior, penalizam distintas infrações à legislação previdenciária. Nesse contexto, não prospera a alegação de lançamento em duplicidade. Esse aqui é o 32.3, os demais é o 32.1 e 32.2. Tá? O fato da contabilidade das folhas terem sido apresentadas em meio papel e a existência ou não da intenção de fraudar não interfere na graduação da multa, eis que a maior gravidade da infração decorre da ocorrência objetiva das agravantes explicitadas no artigo 292.4, ambos do RPS, havendo mera especificação de conteúdo normativo. O valor da multa, previsto no artigo 92 da Lei 8.212, deve ser reajustado nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência, por força do artigo 102 da Lei 8.212. Atualmente, a correção dos valores das multas se opera na mesma data do reajuste do salário mínimo, de forma automática, eis que não depende de decreto, mas simplesmente da aplicação do INPC, apurado pelo IBGE, conforme determina o artigo 41A da Lei 8.213. A portaria MPS 77/2008 apenas reflete o conteúdo normativo pré-existente ao declarar o valor reajustado, uma vez que o reajuste da multa se concretizou automaticamente pela incidência do INPC, na data da atualização do salário mínimo, bem como pela incidência dos índices previstos no decreto. Não há, por conseguinte, sanção estranha à Lei 8.212, eis que observados seus artigos 92 e 102, sendo a multa aplicada no valor vigente na data da sua lavratura. Aplicada a multa nos termos da legislação de regência, as alegações de desrespeito aos princípios constitucionais do não confisco, boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade, eis que há a presunção de constitucionalidade e de legalidade da legislação, não cabendo à autoridade administrativa descumprir a norma legal sob o fundamento de ofensa a princípios constitucionais. Aqui o requerimento genérico de produção de provas, indeferido, que nem se aplicaria, e no caso eu estou negando provimento. Os demais, é o mesmo fundamento, tá? Acho que nem precisamos adentrar aos demais itens, né? Os itens 11 e 12 aqui, tá? Porque são os mesmos fundamentos. Ok,
os itens seguintes, as infrações são relacionadas a não declarar em títulos próprios e também falha na elaboração da folha de pagamentos ao não informar todos os segurados a serviço da empresa. Alguém quer fazer alguma consideração? Não, presidente. Ok, então vamos ao voto. Conselheiro relator vota por negar provimento ao recurso voluntário nos processos 10, 11 e 12, processos de imputação de multa por descumprimento de obrigação acessória. Como vota conselheiro Daniel? Acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo? Também acompanho, presidente. Conselheiro Francisco Guarita? Eu também acompanho, presidente. Conselheiro Douglas? Também acompanho, presidente. Conselheira Débora? Acompanho. Conselheiro Sávio? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para esses três processos, item 10, 11 e 12, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Passemos ao processo seguinte, processo 13, item 13 da pauta, processo de relatoria do conselheiro Francisco Nogueira Guarita, processo do contribuinte Dourado e Fernandes, prestadora de serviço limitado ME. Conselheiro Guarita, por favor, fique à vontade. O áudio. Está sem o áudio, Guarita. Esse processo, inicialmente, houve a autuação do contribuinte principal, o Dourado Fernandes, sobre contribuição previdenciária. Aí, houve o tratamento normal. Aí, pessoal, a fiscalização lavrou a autuação colocando o responsável solidário. Aí, no caso, trata de recursos voluntários dos responsáveis solidários. O presente processo trata de recurso voluntário do acordo tal, cuja decisão de respeito à impugnação do sujeito passivo e dos responsáveis solidários, arrolado no processo número 3.721.795/2011, que foi a autuação original. Trata de autuação referente à responsabilidade solidária, referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social. E, por sua precisão e clareza, utilizarei o voto elaborado por resolução dessa turma de julgamento, número 22.01.318, segunda Câmara, datada de 2 de outubro de 2018, cuja decisão foi a conversão do julgamento em diligência para que a unidade preparadora fizesse a juntada de cópia do AR, o documento equivalente pelo qual se deu ciência do acordo número tal da 7ª turma da RJ de Salvador, para o recorrente Supermercado e Panificadora Shalom Limitada. Porque, na realidade, era como se fosse aproximadamente uns 7 responsáveis solidários. 3 deles tomaram ciência o principal via edital, e 4 deles foi via AR. Aí, no caso, a nossa turma, quando foi julgada a primeira vez, antes de converter em resolução, ficou em dúvida com relação à ciência de outros contribuintes, que foi a panificadora Shalom Limitada. Por isso, tendo o resultado dessa impugnação, ou da data da ciência do acordo, todos os recursos estariam intempestivos, pois 4 pessoas que estariam intempestivos não apresentaram recurso, e 4, inclusive a Shalom, que apresentou recurso, estariam intempestivos. Trata-se de recurso voluntário apresentado por empresa arrolada como próprio componente do mesmo grupo econômico, pelo qual pretende a revisão do acordo número tal da 7ª turma de Salvador, pelo qual foi negado provimento às impugnações apresentadas pela contribuinte e demais responsáveis solidárias. Esse processo decorre do mandamento do processo número 13.116.722.795/2011-07, composto do auto de infração delicado número 37.535.9575, relativo ao período de 1/2007 a 6/2007, que tem por fato gerador as remunerações informadas em GFIP pela própria empresa, mas que, em virtude de sua inclusão indevida no Distrito Federal, originou apenas a cobrança de contribuição de segurados.
Ele, no curso de processamento fiscal, constatou que o contribuinte era optante pelo Simples Federal até julho de 2007, período em que esta modalidade de tributação deixou de existir, passando a vigorar o Simples Nacional, exigido pela lei complementar. Constatou-se que a mesma, todavia, mediante a análise do período de 1 de 2007 a 6 de 2007, quando a empresa era optante do Simples, constatou-se que a mesma estava enquadrada nas gerações da opção do Simples Federal, não podendo estar incluída nessa modalidade de tributação. Pouco depois de sua constituição, a empresa celebrou o contrato particular de prestação de serviço e cessão de mão de obra em 25 de agosto de 2004, onde consta em sua cláusula primeira, a contratada para prestar serviço e cessão de mão de obra, colocando seus colaboradores em diversas funções à disposição da contratante na sede da mesma. A contratante, nesse caso, foi a empresa Supermercado Panificadora Shalom. Durante o processamento fiscal, ficou constatado que a empresa em questão, do Horácio Fernando, prestando serviço, não tem atividade econômica com receita própria, nem tampouco possui infraestrutura para comportar os trabalhadores por ela contratados, deixando claro que os mesmos eram cedidos a todos os estabelecimentos, não só o contratante mencionado, como outras empresas também denominadas supermercado mais econômico. Diante de todo o exposto, conclui-se que a empresa exerceu a atividade de locação de mão de obra, que é objeto de vetação à opção pelo Simples Federal, nos termos do artigo do inciso 12, a linha F, do artigo 9 da Lei 9317/96. Além da empresa autuada, foram arroladas como sujeitos passivos solidários as empresas que comporiam o mesmo grupo econômico de fato: Comercial de Alimentos Giliard Limitada, Supermercado de Panificadora Shalom, Panificadores e Supermercado Rapa, Comercial de Alimento Ama, Comercial de Alimentos Shekinah, Comercial de Alimentos Yeshua, Comercial de Alimentos Eloá, Adonai Alimentos Limitada, Comercial de Alimentos Yave e Comercial de Alimentos Elohim. Tá? O lançamento foi impugnado pela empresa autuada e pela responsável solidária. Contudo, essa manifestação se limitaram a questionar o lançamento do crédito tributário, não contestando a exclusão do Simples Federal. Quer dizer, eles concordaram com a exclusão do Simples Federal. A ciência da decisão foi dada ao sujeito passivo em 27 de novembro de 2013, para a empresa Adonai, em 2 de 10 de 2013, para as empresas Comercial Alimento Amichek, em 3 de 10, para a Comercial Yeshua, tá? Em 14 de 11, para a Comercial de Alimento Eloá. Essa data é importante porque vai mostrar que alguns deles foram estimados por digital e outros por AR. No entanto, só entrou com recurso aqui foi estimado por AR. Apresentaram recurso voluntário às folhas tal 473 a 427 em 14 de 11 de 2013 as empresas Comercial Alimento Yeshua e Adonai Alimentos Limitada. E em 20 de 11 de 2013 as empresas Supermercado e Panificadora Shalom, Comercial de Alimento Ama e Comercial de Alimentos Shekinah. Tá. Apenas a empresa Adonai argumenta ainda que seu cadastro na Receita Federal do Brasil se deu apenas em 2009. Em sua decisão, o órgão militante decidiu que não assiste aos contribuintes de acordo com a seguinte emenda de decisão. Grupo econômico e responsabilidade solidária. Caracterizar que as empresas integrantes de uma rede de supermercados, juntamente com a empresa que intermedia mão de obra para todas elas, constitui grupo econômico de fato. Atribui-se a todos os participantes do grupo econômico a responsabilidade solidária prevista no artigo 30, inciso 9 da Lei 8.212/91. Em 2 de outubro de 2018, através da resolução desta turma, julgamento de número 22.01.000.318, foi soltada diligência junto à unidade preparadora nos seguintes termos: para que a unidade preparadora faça a juntada de cópia do AR ou documento equivalente pelo qual se deu ciência do acordo número 1533.134 da 7ª turma de julgamento de Salvador, para o recorrente Supermercado e Panificadora Shalom. Em retorno, eles comprovaram que a ciência do Shalom foi em 2 de outubro de 2013. Porque essa data era importante para saber se algum que poderia estar tempestivo era o dele, se o recurso foi tempestivo.
Voto. Ao analisarmos a solicitação de diligência solicitada através da resolução desta turma de julgamento, onde a mesma solicita a data de ciência da eleição do julgador de primeira instância pelo contribuinte arrolado como responsável solidário, supermercado e panificadora Shalom Limitada, percebemos que essa informação seria de importância basilar para a análise do recurso voluntário, apresentado pelo referido responsável solidário, pois, dependendo da data de licença do contribuinte ao ocorrido, não só o recurso do responsável em questão, como os demais recorrentes seriam intempestivos. Em resposta à solicitação de diligência, em 29 de agosto de 2019, o chefe da Secretaria de DRF de Anápolis, Goiás, anexou o processo à licença de julgamento da decisão do supermercado Shalom, anexação 498, comprovando a ciência em 2 de outubro de 2013. Diante dessa informação, percebemos que todos os recursos voluntários apresentados foram intempestivos. Se não, vejamos. Apresentando recurso voluntário em 14 de 11 de 2013, as empresas Comercial de Alimento Yeshua e Adonai Alimento Limitada, com esse ocorre em 27 de 9 de 2013. Quer dizer, eles apresentaram em 14 de 11, só que a ciência deles tinha sido 27 de 9 de 2013, ou seja, mais do que 30 dias. E apresentou em 20 de 11 de 2013 as empresas Supermercado e Panificadora Shalom, que foi questionado pelo TJ, Comercial de Alimentos Ama Limitada e Comercial de Alimentos Shekinah, cuja sendo ocorre se deu em 2 de 10 de 2013, ou seja, mais do que 30 dias. O demais responsável solidário, que não impetaram recurso voluntário, tomaram ciência vegetal em 18 de 11 de 2013. Quer dizer, aí foi o 472. Ou seja, todos eles foram, no caso, intempestivos. Entendeu? Ou seja, o que tomaria ciência por edital, se tivesse apresentado o recurso dessa data, em 21 de 2013, estaria intempestivo. O problema é que eles não apresentaram. Só o que foi por AR que apresentou, no entanto, intempestivos. Entendeu? Assim, em conclusão, assim tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como a definição dos fatos e fundamento da lei interna presente, voto não por não conhecer os recursos voluntários. Ok, senhores. Votando pelo não conhecimento do recurso voluntário em razão da intempestividade, na realidade, dos recursos voluntários, em razão da intempestividade de todos eles. Alguma consideração, senhores? 40, qual foi o que apresentou, que foi intimado depois? Você pediu a R depois? Qual foi o pergunta? Que você pediu a R depois para ver? Foi Shalom, supermercado Shalom. Foi tudo 2 de 10, né? Tudo igual aí. Isso. A ciência por edital foi depois, tá? E o intempestivo. Só que os 4 que tomaram ciência por edital não apresentaram recursos voluntários, entendeu? Entendeu? Entendi. Eu vi nada direitinho aí. Olha, o recurso voluntário, não, a ciência por edital foi colocada na página 472, que eu não estava aí. Dia 18 de 2013, a página 472. Senhores, esse é um processo que inicialmente foi pautado pela relatoria da conselheira Dione, e ela já apontava já para essa constatação, que ela disse aqui que em 14 e 20 de novembro de 2013 foram protocolados voluntários das empresas tais. A ciência da decisão deu-se para a maioria delas em 27 de setembro. E aí ficou essa dificuldade só com relação a esse supermercado e panificadora Shalom, que não dava para ver, mas os demais já estava bem claro aqui que havia intempestividade. Com o retorno no cumprimento da diligência, se confirma que a ciência teria ocorrido. Vou ver aqui que o AR está no finalzinho, né? No dia 2 do 10 de 2013. E a impugnação foi apresentada lá no 14 de novembro, se não me engano, se não me falha a memória. Lembrando que a ciência por edital das demais empresas, que foi o IAV, o Eloá, o Elohim e
é da prestadora, foi dia 18 de 11, ou seja, está aí tempestivo. O problema é que as que foram certificadas por edital não entraram com recurso, entendeu? As 4. Perfeito. Senhores, mais alguma consideração? Não, eu estava vendo aqui só porque algumas foram por Correios, né? Mas mesmo sendo por Correios, foi dia 14 e tudo, então não... Rodrigo, a do Correio foi exatamente no dia. Estão apresentando recurso voluntário. Se tivesse, as que foram intimadas por edital, como a ciência por edital ocorreu um pouco mais à frente, se elas tivessem apresentado na mesma data aqui, naturalmente estariam recurso. Mas as empresas que foram intimadas por edital não apresentaram recurso, apenas apresentaram as que foram efetivamente intimadas por via postal e apresentaram fora do prazo instituído aí pelo decreto 70235. Mas é isso mesmo. Ok. Rodrigo, tranquilo? Tranquilo. Como vota, Daniel? Eu acompanho, presidente. Como vota, Rodrigo? Também acompanho, presidente. Conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Conselheira Débora? Acompanho. Fábio? Acompanho. E Marcelo? Relator. Eu também com o relator, então acordam os membros do colegiado, resultado para o processo número 13, contribuinte Dourado e Fernandes, prestador de serviço limitada, em não conhecer dos recursos voluntários em razão de sua intempestividade. Passemos ao processo número 14, processo de minha relatoria, são 2 processos do mesmo contribuinte, contribuinte Barque Construções e Comércio Limitada. Um minuto, por favor, para que eu abra aqui os votos. Na verdade, são 2 processos. Um é uma notificação de lançamento, o outro é um auto de infração por descumprimento de obrigação acessória. E no segundo, o contribuinte basicamente não questiona nada. Ele só solicita o sobrestamento do processo para guardar a conclusão do processo principal, que é esse que a gente está tratando agora no item, se não estou enganado, 14, não era isso? É o processo final 2007-33. Então, eu também fiz aqui um resumo, mas eu vou ao voto, que é um voto curto também, e o tempo nos permite essa comodidade. O lançamento abrange contribuições previdenciárias patronal e devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais, inclusive JURAT, incidente sobre salário de contribuição para um CNPJ tal e a obra de construção civil SEI número tal, no período de 96 a 2004. O contribuinte tomou ciência em 2007, janeiro de 2007, e argumenta que os levantamentos B1, B22 e B31 demandam a necessidade de confrontação e procedimento de diligência entre os valores declarados em GFIP e os recolhidos pelo próprio contribuinte na qualidade individual, de contribuinte individual, e ou na qualidade de segurado empregado, tudo para verificação de eventuais recolhimentos que somados ultrapassam o teto de contribuição. E ele alega ainda que a Selic é incondicional. Então, basicamente, o argumento do contribuinte foi esse. Ele falou assim, olha, esse povo aqui que você está lançando como contribuinte individual, eu acho que você deve fazer a obrigação sua, fazer uma diligência para verificar se eventualmente esses caras já não estavam acima do teto, né, recolhendo acima do teto para fazer esse ajuste. A DRJ julgou o lançamento procedente, entendendo que incumbia ao contribuinte individual comprovar e apresentar à fonte pagadora os valores anteriormente recebidos por meio de comprovante de pagamentos ou declarações, como estabelece a legislação. Então, por seu turno, a empresa incumbe manter arquivadas por 10 anos as cópias dos comprovantes de pagamentos. No tocante aos juros, eles foram apurados em estrita observância das determinações legais e que não compete à administração pública o controle da constitucionalidade. O contribuinte apresentou tempestivamente, ainda inconformado, recurso voluntário, em que reitera as mesmas alegações expressas na impugnação e acrescenta a alegação de que parte do tributo lançado estaria alcançado pela decadência. Eu conheço do recurso por ser tempestivo com relação aos levantamentos B11, B22 e B31. Eu entendo que não tem
não são procedentes os argumentos da defesa, né? Eu coloco aqui que ocorre que há situações em que o contribuinte individual presta serviço a mais de uma empresa, sendo devida a retenção e recolhimento em cada uma delas. Contudo, tal fato pode levar ao pagamento de valores superiores ao limite mensal do salário de contribuição. Assim, compete a tal prestador de serviço comprovar a sua fonte pagadora que já sofreu desconto de contribuição para, eventualmente, diminuir ou mesmo afastar a obrigação da empresa de promover o desconto e recolhimento. Então, isso eu coloco aqui a parte do decreto 3.048, que faz essa previsão, que compete ao próprio contribuinte individual demonstrar isso para a sua fonte pagadora, para que não seja recolhido valores acima do teto, e põe que, naturalmente, neste caso, compete à empresa guardar, seja a empresa que recebeu essa solicitação do contribuinte individual, para não se fazer a retenção ou fazer a menor, competiria a ela guardar essa documentação para que, eventualmente questionada, pudesse comprovar o motivo que levou a não descontar ou descontar o valor menor do tributo. Não se justifica a conversão do julgamento em diligência para que a própria Receita Federal substitua o contribuinte autuado em sua obrigação. Não cabe baixar o procedimento agora, até porque não se sabe se o contribuinte fez ou não fez retenção, pediu ou não pediu. Então, o fato do contribuinte, né, ter eventualmente ter até recolhida maior, só daria o direito ao contribuinte, ao efetivo, a quem efetivamente arcou com o ônus do tributo, de solicitar o valor que pagou a maior. Então, não se justifica a conversão do julgamento de diligência para que a própria Receita Federal substitua o contribuinte autuado na sua obrigação de demonstrar que a imputação fiscal é improcedente. Ainda ressalto isso aqui, que os argumentos expressos pelo recorrente nesse item já foram analisados por este CAF quando o julgamento do processo número tal, um outro processo, que controlou um outro debicad original do mesmo procedimento fiscal. Na oportunidade, foi exarado o acordo de número tal, da lavra do conselheiro Elton Carlos Praia de Lima, acolhido pela unanimidade do colegiado, que da mesma forma entendeu improcedente as alegações recursadas e manteve a exigência fiscal assim nada a prover. Com relação à decadência, no presente tema, a defesa pleiteia o reconhecimento da extinção pela decadência de débitos lançados até a competência de 2001. Embora tal questionamento não tenha sido incluído na peça que inaugurou o litígio, já que não foi questionada na impugnação lançamento, há de ser avaliada a ocorrência da decadência por se tratar de matéria de ordem pública. Eu faço aqui minhas considerações e coloco um pouco mais abaixo, item destacado ainda em amarelo, quanto à exigência de antecipação de pagamento para os períodos de apuração contemplados no lançamento. Não deixam dúvidas de que em todos os meses a que se refere o lançamento houve antecipação de pagamento. Dessa forma, não tendo sido observada a ocorrência de dolo, fraude e simulação para todas as competências lançadas, o prazo decadencial inicia sua contagem a partir da ocorrência do fato gerador. Portanto, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em 4 de janeiro de 2007, evidencia-se que estão extintos pela decadência todos os créditos lançados até a competência de dezembro de 2001, ressaltando que o contribuinte pleiteou apenas até novembro de 2001, contudo, por ser tema de ordem pública, conforme dita a Lures, há de se afastar a exigência também no mês de dezembro do mesmo ano. Com relação à inconstitucionalidade da Selic, eu entendo que não cabe ao CAF se manifestar, e cito as súmulas aqui, 2 e súmula 108, e voto por acolher a preliminar de decadência para reconhecer que estão extintos todos os créditos tributários lançados até a competência de dezembro de 2001. No mérito, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações, fiquem à vontade. Não, presidente, acho que está tudo... Acho que esse tema não é novo, não, na turma, né? A gente já tratou dessas retenções do contribuinte individual outras vezes, eu acho. Que cabe a ele comprovar de que outras, né, fontes pagadoras já tiveram retenção e que ele já fez o recolhimento pelo teto. Ok. Mais alguém ou alguma consideração, senhores? Exatamente, conselheiro. A gente já passou por isso e não é matéria nova para a turma. Presidente, só em relação à competência de dezembro,
Daí o recolhimento seria em janeiro, não estaria dentro ainda do prazo decadencial, dezembro, porque o lançamento foi em janeiro, né? Mas o problema é que aí não é o recolhimento. Teve recolhimento, aí a gente está contando pela data do fato gerador, né? Tá. É por isso que eu expliquei ali, olha, como a gente está contando pela data do fato gerador, houve recolhimento, não tem indício de dolo, fraude e simulação, então aí seria 31 de dezembro. Tá. 31 de dezembro. Começaria ali em 1º de janeiro, teria até 1º de janeiro de 2000, logo pertinho do lançamento, se não me engano, dezembro de 2001, teria 2, 3, 4, 5 e 6. Teria até 1º de janeiro de 2007, né? Ok? Teria até 1º de janeiro de 2007. Para constituir o crédito tributário nesse caso. Porque o 150, né? Aquela questão que a gente faz mais do pagamento é quando bota no 73, né? Que a gente. Exatamente. Aí a gente diz que né, o pagamento é feito no outro mês, né? A informação. Passa um ano mais ainda, porque como o pagamento é só no mês seguinte, né? Você só declara no mês seguinte, só quer dizer, no mês seguinte já é outro ano, aí você empurra mais um ano para frente ao início da contagem do prazo decadencial. Senhores, podemos ir ao voto? Como vota, Daniel? Acompanha, presidente. Rodrigo? Acompanha também, presidente. Marita? Eu acompanho também. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos, em sede preliminar, reconhecer que estão extintos pela decadência todos os créditos tributários lançados até a competência de dezembro de 2001. No mérito, também por unanimidade de votos, e negar provimento do recurso voluntário. Com relação ao processo número 15, como eu antecipei no início, o contribuinte apenas solicita o sobrestamento para aguardar a conclusão da NFLD, e aí, meio que de forma perdida, no finalzinho, ele alega nulidade por erro formal e por ausência de liquidez e certeza. Assim. Então, ele não ataca efetivamente, não traz um argumento específico, e eu vou tratar vou ler rapidamente aqui o voto, porque o voto tem meia página, né? Então, da imperiosa necessidade de sobrestamento do julgamento deste auto de infração, da manifesta prejudicialidade de seu objeto em decorrência da íntima relação com o recurso apresentado em outras NFLDs. Após apontar a relação do presente auto de infração com o lançamento de recorrente de descumprimento de obrigação principal controlados em outros processos, a defesa espera que se aguarde o desfecho dos recursos formalizados em tais levantamentos vinculados. O recorrente pleiteia a imediata decretação da improcedência da infração e, não sendo este pleito acolhido, que seja determinado sobrestamento do julgamento. Ao final, informa que espera a determinação da nulidade, tanto por falta de atendimento a rigores formais, quanto pela nítida falta de liquidez e certeza verificada nos autos. Sintetizadas as razões recursais, a despeito do pedido de nulidade citada no parágrafo precedente, não há no recurso qualquer alusão a uma eventual mácula que pudesse ensejar a nulidade do lançamento. Não há matéria a ser analisada na peça recursal, a não ser a que se relaciona ao pedido de sobrestamento para que se aguarde as conclusões das NFLDs decorrentes do mesmo procedimento fiscal. Assim, não havendo propriamente um litígio, mas apenas uma peça recursal que, na essência, apenas se presta a sobrestar a cobrança do crédito tributário lançado, há que se reconhecer que tal pleito acabou por perder seu objeto com o julgamento dos dois processos vinculados já em segunda instância administrativa, sendo certo que no curso regular do litígio fiscal, eventuais alterações dos créditos tributários decorrentes das NFLDs, se for o caso, devem ser avaliadas quanto à imposição de reflexo do presente auto de infração. Eu só botei sobre detalhe porque, eventualmente, no julgamento do anterior, a gente poderia ter considerado alguma coisa, assim como a gente considerou uma exclusão da decadência. Então, eu voto, neste caso, por negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Não, presidente. Então, como vota, Daniel? Acompanha, presidente. Rodrigo? Também acompanho.
Francisco? Sem som, Francisco. Francisco, você está sem som. Acompanhe o relator, viu? Ok, por favor, conselheiro Douglas. Acompanho, presidente. Débora. Acompanho. Flávio. Acompanho o relator. Marcelo. Acompanhe. Ok, senhores, então, acordo os membros do colegiado no processo número 15, contribuinte Bar Construções Comércio Limitada, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Passemos ao processo de relatoria do conselheiro Marcelo Milton da Silva, Risso, processo Hospital São Lucas S.A. São dois processos, item 16 e 17. Conselheiro Marcelo, por favor, fique à vontade. Aí no meu arquivo é o número 17, tá? Eu identifiquei, o 16 é o 17, tá bom? O primeiro é uma multa, são diferentes os processos aqui. Vou iniciar pelo 16. Trata-se de auto de infração, artigo 32.3 da Lei de Custeio, uma vez que a empresa deixou de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse à Seguridade Social na forma por ela estabelecida. De acordo com o relatório fiscal da infração, a empresa, formalmente intimada, para tanto, deixou de apresentar os contratos de prestação de serviço, escala de plantão e livro de presença / plantão dos segurados constantes em planilha anexa. A penalidade aplicada foi aquela prevista, artigo 2832, a linha B do Regulamento da Previdência, aplicada em seu valor mínimo, dada a inocorrência de circunstâncias agravantes. A interessada apresentou impugnação tempestiva, alegando em síntese que o levantamento fiscal objetivou as competências compreendidas entre 99 e 2000, tendo já escoado o prazo decadencial para fazê-lo, visto que a notificação efetiva ocorre em 27 de dezembro de 2007. Desenvolve extensa argumentação em seu arrazoado, tendente a demonstrar o arguido, inclusive com a colação de doutrinas e jurisprudência, sustentando que a infração relativa ao tributo segue a mesma disciplina do principal, concluindo pela inconstitucionalidade do 45 da Lei 8.212, que fixou em 10 anos o prazo decadencial para o lançamento das contribuições sociais previdenciárias, e pela prevalência quer do artigo 173, quer do parágrafo 4º do 150 do CTN, que estabelece em 5 anos. A impugnação foi julgada improcedente, houve interposição do recurso voluntário, estou conhecendo do recurso. Quanto às razões recursais, o contribuinte, em síntese, questiona apenas a aplicação da decadência, o prazo quinquenal, com a aplicação da súmula 8 do egrégio STF, inclusive para os lançamentos relativos à obrigação acessória de créditos previdenciários. O lançamento, de acordo com o relatado, é derivado do descumprimento do 32.3 da Lei de Custeio, por ter a empresa, após formalmente intimada, para tanto deixar de apresentar os contratos de prestação de serviços, escala de plantão e livro de presença plantão dos segurados constante em planilha anexa. De acordo com a decisão de piso, temos o presente auto, foi regularmente, a empresa também é obrigada, que ele cita o artigo 32, fala o seguinte: caracterizou-se a infração quando a empresa, formalmente intimada, para tanto, deixou de prestar todas as informações necessárias à fiscalização, pela não apresentação dos documentos solicitados. Assim, a autuação em apreço torna-se legítima, na medida em que a situação fática descrita nos relatos fiscais encontra respaldo na legislação de regência. A impugnante, por seu turno, não nega a infração, apenas assevera estar decaído o direito do fisco ao lançamento, tendo em vista o decurso de prazo. Bom, voltando ao meu voto, no item 8, como bem destacado pela decisão de piso, o fato gerador da infração ocorreu no momento em que, intimado, a contribuinte deixou de apresentar os documentos solicitados pela fiscalização. Portanto, não merece reparo a decisão de piso, a não ser em relação à questão do prazo decenal para quinquenal, na forma da súmula vinculante número 8 do egrégio STF. Contudo, no caso em questão, e nada muda a sorte da contribuinte, uma vez que, pela contagem quinquenal, é de se afastar a decadência alegada.
Aqui eu aplico o sim, ao contrário do quanto alegado pela recorrente, o prazo decadencial, nesse caso, conta-se através do artigo 1731 do CTN e não do parágrafo 4º do 150, do mesmo diploma, conforme súmula CARF número 148, que diz, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória, previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o 731 do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal, correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no 150, parágrafo 4º do CTN. Portanto, mesmo aplicando os termos do prazo quinquenal e a contagem através do 1731, se considerarmos a competência 12 de 2000, o primeiro dia do exercício seguinte seria 1º de janeiro de 2002. Como a intimação do contribuinte ocorreu em 27 de 12 de 2007, pelo fato da requisição documental atingir todo o período fiscalizado, de 99 a 2000, aí, entre parênteses, de acordo com folhas 12, e, portanto, por ser multa aplicada de forma fixa, não dependendo do número de ocorrências, ou seja, a ocorrência de infração de apenas um período não decadente já é o suficiente para a sua consumação, não houve decadência no caso em apreço, devendo ser negado provimento ao recurso. A respeito do tema, e no mesmo sentido, a decisão do acórdão tal, de 4/6/2020, de outra turma, abaixo indicado, fala que é obrigação acessória, fala do 173, súmula CARF 148. E a multa para esse tipo de infração é aplicada em valor fixo, não dependendo do número de ocorrências verificadas. Assim, uma só infração constatada em período não decadente é suficiente para justificar a aplicação da penalidade. E, no caso, eu nego provimento ao recurso. Senhores, considerações? Eu tenho aqui, presidente. O que você tem, Rodrigo? Eu entendo a questão aqui da aplicação do 173 para as infrações e tudo mais, sendo que a documentação exigida pela fiscalização foi de um período já atingido pela decadência. Tudo bem que na época, né, ainda existia aquela questão da decadência decenal ou quinquenal, mas eu acho que a questão aqui que está pegando aqui ele não poderia exigir documento com mais de 5 anos, assim, ou então com mais de 6, sei lá, se for pegar um 173. Aqui ele exigiu documento de 99 e 2000, numa intimação dada em dezembro de 2007. A questão, Rodrigo, é que o conselheiro Marcelo, eu não sei, Marcelo, talvez tenha sido só uma confusão, porque o Marcelo fez o seguinte raciocínio, olha, lá foi o período de 99 a 2000. Se eu pegar dezembro de 2000, como ele inicia o prazo do decadencial só a partir de 2002, e se eu tivesse uma única infração já seria suficiente para manter o lançamento, ele caminha nesse sentido de negar provimento. O problema, Marcelo, é que me parece que se ele começa em 2002, termina em 2006. E aí seria todo o ano de 2002, 3, 4, 5 e 6. E aí, quando o contribuinte é intimado a apresentar documentos relacionados, mesmo sendo dezembro de 2000, lá em 2007, esses documentos estão relacionados a um período já decaído, como bem observou aí o Rodrigo. Eu tenho a impressão que o Marcelo seguiu exatamente nessa linha, mas eu não sei se foi isso, Marcelo. A impressão que dá é que só nessa contagem aqui que houve essa incongruência aí no seu voto. É verdade. É isso mesmo. Agora que eu me reparei, até peço desculpas aqui, eu fiz a contagem, eu pulei o 2001 mesmo, tá? Foi na contagem mesmo. Peço excusa. 2007, mas você poderia considerar 1º de janeiro de 2007. Sim. E ele tomou ciência só 27 Foi em dezembro. Sim. Eu reconheci por inteiro. Sim. Né? Mas aí eu retifico dando provimento, presidente. Ok. Obrigado, Rodrigo, e ao senhor. Ok, senhores. Isso é bom contar com o Rodrigo, eu já sabia que ele estava ligado lá quando começou.
Eu fui com o no dedo. O presidente foi o último a falar, entendeu? Aí o presidente falar, toda a documentação solicitada estava em período decadente, todo completo? Todo período decadente, toda a documentação solicitada é relativo a 99 a 2000. Sávio, eu não sei se você está falando, Sávio, você está sem microfone aí. Opa, chegou na minha hora? Agora, por favor, se você quiser, a gente ainda está em debate. Se você quiser falar alguma coisa... Não, eu acho que eu vou... Como é que ficou aí? Eu só falei com você o teu nome porque eu notei que você estava falando, né? E eu não estava ouvindo, eu estava imaginando que você estivesse participando aqui dessa questão. Mas, enfim, o conselheiro Marcelo, ele fez essa contagem, ele identificou todo o período, que é 99 e 2000, ele fez a contagem do prazo decadencial para esse período e acabou concluindo pelo indeferimento, pela negativa de provimento, por entender que não estava, que uma única infração já seria o suficiente, um único período não decadente já seria o suficiente para manter a infração, que seria, no caso, não apresentar documento solicitado pela fiscalização. É a questão da multa fixa, né? Desculpa interromper. Aí o Rodrigo aponta aqui, e eu também comento, só com relação a essa contagem, e o Marcelo identifica que, de fato, ele fez uma contagem ali própria e está propondo o provimento integral do recurso voluntário para reconhecer, para extinguir o crédito tributário lançado. Exatamente por quê? Porque todo o período a que se refere a documentação solicitada e que não foi apresentada, ela estaria compreendida no período decadente. Essa questão aí, me parece que segue a principal, não é isso? Eu me lembro de uns processos meus, inclusive da sessão passada... É que a gente não está julgando o principal aqui, a gente só está julgando... Não, eu sei, foi justamente o que aconteceu nos meus processos. Eu estava só julgando os acessórios, mas aí a minha conclusão, e aí foi uma conclusão que foi seguida por todos, e até uma matéria que a gente já debateu muito, né? Que ainda que tenha uma competência que não esteja dentro do período decadencial, que não esteja decadente, né? Não há de se reconhecer pela decadência. Acho que foi mais ou menos isso que nós seguimos, não foi? Vocês conseguem me lembrar alguma coisa nesse sentido? Não lembro, sabe? Eu acho que esse tipo de autuação, ela não necessariamente segue o principal, né? Porque, por exemplo, tem súmula, inclusive, do CARF, dizendo que a decadência para a obrigação acessória, ela conta pelo 173, mesmo que a da obrigação principal tenha sido, o crédito tributário principal lançado tenha sido exonerado por conta da decadência pelo 150. Não, eu sei. Nessa questão de obrigações acessórias como autônomos, ok. O que eu quis dizer foi que quando o principal é julgado, não estou me recordando muito bem, mas é alguma coisa no sentido de que quando é tudo decadente, aí é ok, mas se há apenas uma competência que não é decadente nessas questões de multa fixa, aí realmente, não é isso? É isso mesmo que eu quero dizer. Eu acho que o que você quer dizer é aquela questão que a multa não depende da quantidade de meses, nem nada. Pegou 2 anos, mas basta eu pegar uma competência... né? É por isso que Marcelo contou pela de dezembro, que é a última. Porque quando ele conta pela última, ele já pega tudo. Porque se aquela ali não tivesse decadente, aí não interessa. Eu tenho só uma consideração para fazer, presidente. João, Daniel. É assim, porque esse auto de infração, se realmente a colocação, a divergência aberta aí pelo Rodrigo e pelo presidente, que o relator se curvou, eu acho muito... eu nunca tinha parado para pensar, né? Mas eu iria refletir muito se esse auto de infração ele fosse o que a gente chama, né, do CFL 38, que é aquele de deixar de apresentar livros, né, ou documentos relacionados com as contribuições previdenciárias.
Aí esse aí tudo bem, porque não faz muito, realmente não faz muito sentido, né? Mas eu iria refletir sobre essa divergência, sobre essa tese, se fossem livros ou documentos relacionados com as contribuições previdenciárias, que era o CFL 38, que é o CFL, Código de Fundamentação Legal 38. Mas nesse caso aqui dos autos, especificamente, me parece, pelo que eu li aqui, que é o CFL 35, que é aquele de deixar de prestar esclarecimentos, informações financeiras ou contábeis, né, no interesse da fiscalização. É outra coisa, não são especificamente documentos. Então, se eu peço, por exemplo, um contrato social da empresa, um exemplo, né, não estou dizendo que foi isso, mas se eu peço informação cadastral, financeira ou contábil, ela não necessariamente precisa estar no período não abrangido pela decadência, porque um contrato social pode ser de 20 anos atrás, por exemplo, da construção da empresa, entendeu? Então, eu tenho uma dificuldade para seguir a divergência por conta disso, por conta desse Código de Fundamentação Legal, que é deixar de prestar esclarecimentos, né, informações cadastrais, financeiras e contábeis, não é livros ou documentos relacionados com as contribuições previdenciárias, entendeu? Se a gente estivesse tratando dos livros e documentos, aí realmente eu iria ter um raciocínio, eu iria refletir mais, mas aqui não me parece que seja o caso de não considerar esse pedido da fiscalização como incabível, não, porque ela entendeu que precisava desses elementos para viabilizar o procedimento fiscal, e aí me parece que não tem a ver com a data, especificamente com a questão dos 5 anos aí, ou 10 anos da decadência, né? Logicamente que o período que ela estava fiscalizando era um período maior, porque ainda não existia a fiscalização era obrigada porque existia na lei lá, não era interpretação não, a lei 8.212 dizia que a decadência das condições fiscais eram 10 anos, não era interpretação. Então era uma coisa muito clara que o fiscal não podia se furtar, ele solicitou. E, né, aí é um esclarecimento cadastral, financeiro e contábil, e ele não exibiu, não me parece que entraria aí nos 5 anos, não. Aí, por conta disso, eu vou, no caso agora, o Rodrigo tinha apresentado uma divergência, não era isso? Não, mas... Aí agora a divergência dele não é mais. Agora, então, eu abro a divergência para negar provimento ao recurso. Deixa eu só fazer um esclarecimento para você. O que está no relatório do conselheiro Marcelo é que a empresa foi autuada porque deixou de apresentar contratos de prestação de serviço, escala de plantão e livro de presença / plantão dos segurados constante em determinada planilha. Então, não me parece que seja alguma coisa, ainda que eu poderia, por exemplo, solicitar um contrato social, que um contrato social lavrado lá em 1815, por exemplo, a empresa estaria obrigada a apresentar, mas me parece que aqui a questão é essa, ela está direcionada à apuração do crédito tributário previdenciário, e nem poderia ser diferente, porque não faz sentido a fiscalização solicitar um documento simplesmente porque solicitou o documento. Essa infração que você colocou, ela não pode deixar de apresentar os documentos solicitados no interesse da fiscalização. E qual o interesse da fiscalização pedir um documento que não tenha, eu vou pedir o contrato social só por pedir? Não é, a ideia me parece que não é essa. O que está o pano de fundo do procedimento fiscal é efetuar a apuração de um crédito tributário, que nesse caso especificamente não tem indicação de documento que não seja genérico, não, entendeu? Um documento específico relacionado à apuração do valor do tributo que seria devido, né? Então, está expresso aqui, contratos de prestação de serviço, escalas de plantão, livros de presença dos segurados constantes em planilha. Então, me parece que esse é o tipo de documentação que, exaurido o prazo que a empresa, a União teria para constituir o crédito tributário, o contribuinte não precisaria manter a guarda, né? Lógico, se a regra fosse a regra anterior de 10 anos, a gente manteria, mas nesse caso não. Agora a gente já viu que a regra que estabelecia os 10 era uma regra que não estava alinhada aos termos da Constituição, então, portanto, ela não vale. O que vale são 5 anos. E a ideia da fiscalização aqui é apurar tributo devido, e os documentos solicitados não são documentos que
que, se eu considerar aquela história que a gente aprendia lá na época ainda e precisava gravar, né, para fazer o concurso, que o ato precisa de motivação, né, tem um de seus requisitos de validade, é o motivo, não faz sentido eu pedir um documento só por pedir. Eu tenho um motivo, eu estou lá fazendo a fiscalização e aí o interesse da fiscalização é saber se o cara recolheu o tributo devido, não é saber se o cara tem o contrato social arquivado. Agora, se a fiscalização tivesse apurando a constituição dele, do cara, para saber se ele está corretamente constituído ou não, aí tudo bem, eu poderia, mas aí estaria relacionado ao objeto da fiscalização. Aí seria de interesse da fiscalização. Agora, nesse caso aqui, o documento solicitado é um documento relacionado a fato gerador de tributo. Eu compreendi. Na verdade, eu abri aqui o TIAD, certo? Ele diz aqui, o que é que ele pediu, né? Atas de assembleias gerais e reuniões da diretoria ou conselho, estatuto social, balancetes contábeis, livro diário, livro razão, prestação de contas, certo? E aí o que me parece aqui, realmente, o que ele deixou de apresentar foram documentos relacionados com as contribuições previdenciárias. Ele não era, na verdade, aqui nem para ter lavrado, na minha opinião, nesse Código de Fundamentação Legal, era para ter sido no 38 e não nesse 35, né? Ele bota aqui, a empresa deixou de apresentar contrato de prestação de serviço, escala de plantão e livro de presença dos segurados constantes da planilha, aí nomina aqui os segurados, enfim. E ele nomina os segurados e coloca o período, né, expresso, que vai todo para dezembro de 2000, outubro de 2000, enfim. Senhores, então podemos ao voto? Daniel, como vota? Não, eu vou mudar meu voto e vou mudar para... Acompanhando o relator para dar provimento? Não. Eu vou... Se eu fosse o relator, eu anularia esse processo por erro na identificação, no caso do tipo legal, era para ele ter não lavrado no 35, e sim no 38, na minha avaliação, porque aí não são documentos cadastrais, financeiros ou contábeis de interesse da fiscalização, e sim documentos relacionados com as contribuições previdenciárias. Como você falou, ele solicitou isso para lavrar as contribuições. O 35, muitas vezes, que você sabe, logicamente, que existe um planejamento fiscal, o fiscal não vai numa empresa quando ele não tem fortes indícios de uma irregularidade que possa ensejar um lançamento de um crédito tributário, né? Senão a mão de obra fiscal qualificada não estaria perdendo tempo. Mas, logicamente, que algumas vezes, não é regra, mas algumas vezes a fiscalização vai nas empresas e não encontra nenhuma irregularidade, e um desses elementos que se tem, assim, tem uma ferramenta, é o fiscal solicitar essas informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da administração, que é diferente de não exibir livros de documentos. Então, eu acho que ele lavrou um auto de infração por um Código de Fundamentação Legal, que é o 35, quando deveria lavrar o 38. Aí minha divergência é só nesse sentido, mas o resultado seria negar dar provimento, né? Ok, Daniel, mas nesse caso, Daniel, você nota que você estaria reconhecendo uma nulidade quando no mérito você poderia decidir a favor do contribuinte. Isso, tem razão. Então, se puder registrar só isso aí, presidente, se dificultar muito, vamos dar uma... Não dificulta nada, eu só preciso saber do teu voto. É isso. Porque o resultado vai ser dar provimento de qualquer maneira, né? Sim, eu estou falando porque você falou que se fosse o relator, não decidiria a favor do contribuinte por conta disso, mas decidiria por conta da nulidade do lançamento, porque na fundamentação legal... Na fundamentação legal, isso. Estou comentando que se você fosse o relator, eu divergiria de você, entendeu? Ainda bem que não é.
Mas, de todo modo, é isso. Eu só preciso saber, só estou te alertando que, para essa sua conclusão, você estaria indo de encontro ao que prevê o 70235, quando estabelece que, podendo resolver o mérito em favor do contribuinte, você não declara nulidade, não é isso? Isso. No caso, o resultado, meu voto vai ser para dar provimento também, mas se puder constar só essa observação de que eu estou jogando pela nulidade por erro no fundamento legal e aproveitaria, por conta que no mérito é favorável ao contribuinte, eu daria provimento, entendeu? Ok, então o Marcelo está dando provimento, você está só acompanhando as conclusões. Marcelo, você quer fazer essa observação de acordo com 70235, presidente, poderia julgar um mérito, né? Ok, então o Marcelo está dando provimento, o Daniel, posso registrar que você está indo pelas conclusões, não é isso, Marcelo, Daniel? Rodrigo, como vota? Acompanho o relator. Francisco? Eu acompanho o relator. Douglas? Acompanho o relator, presidente. Conselheira Débora? Acompanho. Conselheiro Sávio? Acompanho o relator. Então, eu também acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, resultado do processo número 16, em dar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra. Próximo processo, conselheiro Marcelo, é o processo 17. Isso. Trata-se de notificação, NFLD, constituiu contribuições devidas à Seguridade Social, parcela devida pela empresa acima identificada, em decorrência dos serviços que lhe foram prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, Unimed de Ribeirão Preto, conforme inciso 4 do 22 da Lei de Custeio. Valores verificados e apurados de acordo com o contido na escrituração contábil da empresa, livros diários e não declarados de GFIP. Informa ainda... Esse tema, Marcelo, só lançamento por pagamentos à cooperativa? Sim, presidente, aqui eu até vou, depois do relatório, eu vou identificar o que foi posto aqui, tá? Esse tema aqui o STF já julgou, tá? Sim, porque eu só interrompi porque se fosse o caso só de lançamento incidente sobre os pagamentos a efetuar da cooperativa de trabalho, é uma matéria que a gente já discutiu isso diversas vezes, não precisava nem você se preocupar com a leitura de relatório. Se você quiser ir direto para o teu voto, para a conclusão. Sim. Eu só queria indicar, porque assim, como a matéria que foi colocada pelo contribuinte é só decadência, e essa questão foi judicializada, aí eu ia até esclarecer aonde que eu estou entrando no mérito, tá bom? Fica à vontade. Mas também, só como o senhor bem colocou, é só essa matéria mesmo que foi objeto do auto, tá? Aí informa o contribuinte, de acordo com o relato fiscal, a existência de ação declaratória nos autos do processo tal, de autoria da empresa, versando sobre uma eventual inexistência de relação jurídica, né, tributária, da contribuição aqui tratada. Isso é de recurso ordinário, em fase de conclusão para o relator, desde setembro de 2006 do STF. Razão pela qual entende que a NFLD em questão deve ser soprestada. O crédito assim constituído importa no valor tal, a empresa interessada apresentou impugnação, alegando em síntese que o crédito encontra-se fulminado pela decadência, uma vez que refere ao levantamento de contribuições que remontam às competências de março de 2000 e janeiro de 2001. Portanto, são só duas competências, tendo sido a empresa notificada apenas em 27 de dezembro de 2007. Tá? A impugnação foi julgada improcedente, houve a interposição do recurso, eu estou conhecendo do recurso. Quantas razões o contribuinte apenas questionou a aplicação da decadência, prazo quinquenal e a responsabilização dos sócios gerentes. Aqui eu venho no voto, o lançamento, de acordo com o relatado, é derivado de contribuições devidas à Seguridade Social, parcela aí em decorrência de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho,
Há informação e comprovação de que o contribuinte propôs, à época, ação judicial de número tal perante a Sexta Vara Federal de Ribeirão Preto, questionando a relação jurídica relativa a esse assunto, objeto do lançamento, folhas 30 a 83. E, portanto, o lançamento serviu apenas para prevenir a decadência. No caso, não entrando nas questões relativas ao mérito propriamente dito, de que foi judicializado pelo recorrente, contudo, analisando apenas a matéria da decadência, vale mencionar que, apesar da propositura da ação, apenas estaria afastada a decadência se a contribuinte tivesse efetuado o depósito judicial nos autos da ação declaratória. Contudo, não há nos autos informação relativa a depósito judicial ou concessão de liminar, razão pela qual o prazo decadencial estava correndo para a Fazenda Pública constituir o crédito. De acordo com a decisão recorrida, temos que a empresa interessada apresentou impugnação, conforme documentos tais, alegando em síntese que o crédito encontra-se fulminado pela decadência, uma vez que se refere a levantamento de contribuições que remontam às competências março de 2000 e janeiro de 2001, tendo sido notificado em 27 de dezembro de 2007. No caso em apreço, é de se aplicar os termos da súmula vinculante número 8 do STF, reduzindo o prazo decadencial de 10 para 5 anos. Outro sim, aplicação da súmula CARF 99, que houve reconhecimento de pagamentos, de acordo com as guias de GPS confirmadas pela fiscalização, as folhas 12, com isso aí aplicando súmula CARF 99. Portanto, em vista do crédito tributário lançado ser apenas das competências de março de 2000 e janeiro de 2001, com o início da contagem do prazo nas competências de maio de 2000, aí eu estou verificando as GFIPs, tá? Em vista que a GFIP de março de 2000 é entregue em abril, e a de janeiro de 2001 inicia-se em março de 2001, em vista da entrega da GFIP de janeiro, apenas em fevereiro de 2001. Portanto, o prazo decadencial se encerraria respectivamente em maio de 2005 e 3 de 2006, estando, portanto, fulminado pela decadência do presente lançamento, tendo a empresa sido notificada em dezembro de 2007. A questão da responsabilidade dos sócios, gerentes, não será conhecida, pois trata-se de matéria que não houve instauração do contencioso administrativo, uma vez que não foi objeto de defesa de julgamento em primeiro grau, de acordo com os termos do 17 do decreto do PAF. Ainda que assim não fosse, apenas a título argumentativo, é de se reconhecer que a matéria objeto do lançamento foi afastada por decisão do egresso STF, no RE tal, relator ministro Dias Toffoli, em abril de 2014, com repercussão geral reconhecida, afastou os termos da contribuição previdenciária à hora lançada. Eu indico aqui os termos do voto do STF e, diante do exposto, conheço do recurso e dou provimento para reconhecer a decadência. Mas mesmo se assim não fosse, estaria afastado. Deixa eu ver no molhado. Ok. Ok, senhores, tem alguma consideração? Eu tenho, mas é uma besteira que também não vai mudar nada, não. É só a forma de contagem, do primeiro dia. Eu acho que, como aqui não está aplicando o 73, não tem que ver a data que a Fazenda entrega, é para o gerador mesmo. Ok, eu retifico esse ponto aqui. Tá? Eu coloco para o gerador. Obrigado. Era só isso mesmo, não besta nada. Ok, obrigado. Mais alguma consideração, senhores? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Eu acompanho, relator. Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Senhores, com isso... Presidente, esse foi o item 16, né? Só para não perder aqui a... Não, esse foi o 17, não é isso? Acho que porque Marcelo mudou Eu anotei errado, coloquei 18, é o item 17, tá? Esse foi o 17, não é isso, Marcelo? Isso, é o 17, esse. O anterior é que era o 16. Ele Isso. tinha manuado no arquivo dele como 17, mas era o 16. Não, é porque eu estou puxando o número do processo mesmo, né? Aqui esse item 18 no arquivo de Marcelo está o final 2008-88. É que Final eu coloquei, 2008-88.
Eu vou retificar. É só no voto, não? É só no arquivo do voto, não é isso? Isso. Ah, tá. Ele aproveitou mesmo e aí não alterou lá o mesmo arquivo de texto, né, e acabou não alterando o processo. Boa. Ok, entendi. Aqui. Senhores, com isso a gente encerra a pauta da parte da manhã de hoje, do dia 6/7. Todos os 17 processos que haviam sido originariamente pautados foram julgados na sua sequência normal, ok? Então, parabenizando a todos aí por mais uma sessão concluída aí dentro do prazo, sem deixar processo para depois. Eu estou encerrando a gravação nesse momento e peço, por favor, a Camila para parar a gravação.